Agora a gente vai ter uma palestra com o Sérgio Durigan, que é engenheiro de software na Canonical, que ele vai falar um pouco sobre a carreira dele no mundo do software livre. Espero que vocês gostem. Então, Sérgio, é com você. Oi, pessoal, tudo bem? Eu queria primeiro agradecer a presença e a audiência de vocês. Eu também queria agradecer ao Pedro pelo convite, ao Tony por ter me indicado para o Pedro para essa palestra. Queria falar que é uma honra, é muito legal estar de volta, entre aspas, mas enfim, fazendo alguma coisa na Unicamp com a Unicamp. Eu sou ex-aluno, então eu vou falar um pouco mais disso depois. A minha intenção com essa palestra, ela é apresentar o que é o software livre para aqueles que ainda não conhecem a fundo o movimento. Eu vou tentar fazer isso de um jeito um pouco diferente do que eu geralmente faço nas minhas palestras de software livre, porque eu geralmente começo falando sobre os conceitos e explicando a filosofia diretamente por trás, mas eu gosto muito de tanto ouvir quanto contar histórias, então eu vou tentar usar uma linha do tempo para falar sobre como o movimento surgiu, por que o movimento surgiu, mencionar os acontecimentos importantes desde a década de 70, e na verdade até antes, até os dias de hoje, e por que esses movimentos esses acontecimentos foram importantes, como eles influenciaram o software livre e ainda influenciam. E assim, entre um slide e outro, eu talvez colocar algumas coisas da minha história como ativista no movimento e também como profissional. Então, a palestra vai ser mais focada realmente no software livre, porque eu acho que é muito mais legal conhecer o movimento, e eu não me considero nem digno de fazer uma palestra só a respeito de mim, falar mais de uma hora sobre isso e tal. Então, eu acho que é muito mais legal falar do movimento e eu vou falar um pouquinho de mim conforme a gente vai passando. Então, para começar, né, vou falar de mim, só para ir um pouco contra o que eu estava falando agora há pouco, mas eu vou começar a falar de mim. Eu me formei na Unicamp, eu sou da turma de Ciência da Computação de 2005, então eu me formei em 2008. Eu continuei em Campinas até 2014. E aí depois eu saí daí. Em 2012, quando eu estava aí ainda, eu fundei, junto com alguns amigos, eu fundei um grupo chamado Livre Planet São Paulo. O logotipo dele é esse globo terrestre do lado direito. E esse grupo a gente fundou para fomentar o software livre, para promover as ideias e filosofia. Foi um grupo muito importante. Inclusive, eu vou falar sobre cada um desses ícones e projetos especificamente durante a palestra, tá? Depois na verdade, antes disso, né, antes de 2012, bem antes, eu já estava me envolvido com um projeto chamado Projeto GNU, cujo logo é esse GNU, que está na tela também. E o Projeto GNU é o que a gente chama de Projeto Guarda-Chuva. Então, ele tem, na verdade, ele serve de abrigo para vários outros projetos de software livre. Um deles é o GDB, cujo logotipo é esse peixinho que está no canto esquerdo da tela. Não sei se todo mundo conhece ou é familiarizado com o GDB, talvez a maioria conheça o GCC. Eu costumo falar que o GDB é o primo pobre do GCC, porque o GCC, todo mundo compila, todo mundo precisa compilar, mas o GDB nem todo mundo debuga, e o GDB é um debugger, ele ajuda os programadores a encontrarem erros e tirarem erros dos seus programas. Uma curiosidade só, o peixinho, esse peixe é o peixe arqueiro, e ele come insetos que vivem nas folhas das árvores perto dos rios. Então, para caçar esses insetos, ele dispara um jato d'água e o inseto cai na água e ele come. E então, como ele come os bugs, né, que são os insetos, então o GDB também, por ter essa característica de ser um debugger, né, então ganhou esse logotipo. Em 2014, mais ou menos, eu comecei a me envolver muito seriamente com o projeto Debian, sobre o qual eu também vou falar, e esse logotipo o logotipo é essa espiral, né, com fundo preto. Mas assim, a minha história acadêmica e profissional, ela é toda permeada pelo software livre, como vocês podem ver. Mas
obviamente, né, o logo da Unicamp está aí, não é por acaso. Eu, como eu disse, comecei na Unicamp. Eu entrei em 2005. Quando eu entrei, eu já usava GNU Linux, ou na época eu chamava de Linux só. E eu não conhecia muito sobre o movimento software livre. Eu já tinha ouvido falar, de open source, código aberto, mas eu estava começando ainda, não tinha muita ideia do que era. Eu estava mais na parte técnica, né, de usar mesmo o software. E eu me lembro que conforme o curso foi progredindo, principalmente no primeiro ano de faculdade, eu comecei a sentir um certo incômodo, assim, não um incômodo ruim, mas uma coisa assim eu sentia que eu precisava buscar algo a mais, além da computação, porque para mim sempre fez sentido ser um computeiro por conta de alguma coisa, ou para fazer alguma coisa específica, e não simplesmente por ser um computeiro. E eu sentia que faltava esse algo de conectar a computação com a sociedade. Na universidade, pelo menos na minha época, na Unicamp, a gente sempre ouvia muito falar sobre o tripé, né, da faculdade, que é o ensino, a pesquisa e a extensão. A gente sabe que a Unicamp, né, o ensino, a gente está lá para isso, a pesquisa, a gente sabe que a Unicamp é muito forte nisso também, mas a extensão, às vezes, me faltava, assim, eu sentia que tinha alguma coisa que estava faltando. E muitas vezes a gente via só o pessoal de computação querendo se formar logo para começar a trabalhar em alguma empresa, ganhar dinheiro e pronto, é isso. Então, eu trabalho das 9 às 5 e só isso. Eu queria entender melhor como é que eu podia fazer essa parte da extensão se tornar uma realidade. Então, eu me lembro até hoje, em 2006, no meu segundo ano, né, estava começando o meu segundo ano de faculdade, eu já estagiava, eu tive que começar a estagiar cedo, então eu lembro que eu recebi um e-mail, não sei se esse tipo de anúncio ainda existe na Unicamp, tá? Mas eu consegui encontrar o e-mail na internet, e esse e-mail que eu recebi, ele marcou bastante. Eu vi que o Alexandre Oliva, ele iria dar uma palestra no IC, na sala 85, aliás, o poder libertador do segundo dedo. Então, eu fiquei bem curioso para saber o que era, eu já tinha ouvido falar do Oliva um pouco antes, e eu não pensei duas vezes, minha sexta-feira estava livre, e eu fui ver do que se tratava. Para quem não conhece o Oliva, ele, na minha opinião, e eu sei que na opinião de muita gente do Brasil, ele é a referência de software livre no Brasil. Ele está envolvido com o movimento desde o começo da década de 90, ele trabalha no GCC há praticamente esse mesmo período também, e a cereja do bolo, ele é ex-aluno da Unicamp também, ele se formou, ele ainda mora em Campinas, e então eu falei, bem, eu tenho que aproveitar essa oportunidade. Ele foi e continua sendo uma inspiração muito grande para mim como ativista. Essa palestra dele em 2006 foi muito legal. Ele falou sobre o software livre, o movimento. Foi, acho que a primeira vez que eu vi uma pessoa tão apaixonada falar sobre aquele tema. E também foi a minha primeira vez que eu vi uma palestra mais longa a respeito daquele assunto. E para mim foi o clique que faltava, foi simplesmente o que faltava para eu unir a computação com a sociedade, igual eu disse antes, né? A palestra dele me fez entender muita coisa e desde então eu estou envolvido com software livre, né? Mas, tá, eu estou falando bastante de software livre, mas como eu disse no começo da palestra, eu quero explicar o que é o software livre. Só que para poder explicar o que é o software livre, eu tenho que começar falando sobre uma outra coisa antes, que é a cultura hacker. Não é esse tipo de hacker. Aliás, esse não é nenhum hacker. Ele é um criminoso, na verdade. Se bem que esse daí é provavelmente um ator que fez a foto só, mas enfim. Muito provavelmente você já ouviu a palavra hacker associada a algo ruim, né, ou criminoso, como eu disse. E, infelizmente, esse é um termo que caiu
na boca do povo, por assim dizer, né? Como um sinônimo de algo que um computeiro não deve fazer, não deve ser, né? Ah, você não deve invadir computadores porque isso é coisa de hacker, você não deve... E eu concordo que você não deve fazer essas coisas, mas isso não é coisa de hacker. Nem sempre foi assim, nem sempre esse termo teve essa conotação, e eu também acho que ele não deveria ter até hoje, na verdade. O hacker que eu estou falando é um outro tipo de hacker. É desse tipo de hacking e de hacker que eu estou falando. São pessoas que gostam de aprender, pessoas que têm amor ao conhecimento, pessoas que querem entender como as coisas funcionam. Não necessariamente na área de computação, pode ser, você tem hackers de várias áreas, né? E por isso mesmo eu gosto de pensar que os hackers sejam a versão mais ou menos moderna dos antigos filósofos. Aquela galera que, tipo Leonardo da Vinci, né, que gostava de estudar e entender sobre tudo, e, enfim. O hacker é mais ou menos assim, eu pelo menos considero, né? Eu me considero um hacker, e eu sei que eu estou rodeado de hackers também, no meio do software livre. Sobre essa imagem, eu achei ela muito legal, porque ela é uma foto que foi tirada, eu acho que em 2007, mais ou menos, no FISLI, que era o Fórum Internacional de Software Livre, que acontecia em Porto Alegre, todo ano. Era um dos maiores eventos de software livre do mundo. Infelizmente, ele, até onde eu sei, na verdade, eu não tenho contato direto com os organizadores, mas até onde eu sei, ele não existe mais, ou pelo menos desde 2018, eu acho que ele não acontece mais. Mas essa foto em específico, o fato de a gente ter meninas no centro da foto, né, e com esses olhares curiosos e esse jeito hacker, né, igual eu falei, é bem simbólico para mim, porque no começo da computação, eram as mulheres que mandavam, né. Esse é o ENIAC. Vocês talvez já devem ter ouvido falar, ele é o primeiro computador programável, eletrônico e digital que foi feito em 1945. Essas mulheres, elas eram algumas das programadoras desse computador. E, na verdade, ele não tinha tela, não tinha teclado, né? Ele era válvula. E ele ocupava um espaço gigantesco no prédio onde ele ficava. Então, para programar, você tinha que conectar esses fios aí. E, na verdade, eu não sei direito como elas faziam, mas eu acho muito legal que isso tenha acontecido e que as mulheres eram as responsáveis por fazer isso no começo. Por dois motivos. Infelizmente, não são motivos muito nobres e bons. O primeiro é porque em 45, né, estava acabando a Segunda Guerra Mundial, então os homens estavam lutando na guerra. E o segundo motivo era por preconceito também, porque os homens, eles consideravam que para você, um trabalho masculino era um trabalho que você tinha que mexer com coisas manuais e com uma coisa de força, engenharia, alguma coisa de construção. Então, esse trabalho mais lógico era um trabalho mais feminino ou não masculino. Infelizmente, a gente sabe que hoje em dia a realidade da computação é bem diferente, pelo menos na minha época que eu me formei. A gente tinha, sei lá, 40 alunos na sala e 6 mulheres, eu não sei, mas hoje eu imagino que seja uma proporção parecida também. Mas, enfim, essas mulheres eram hackers também, né, claro. E esse computador, como eu disse, ele era gigantesco, né, mas se a gente pular uns 30 anos, lá para os anos 70, esse computador é o Altair 8800. Ele era um computador daquela época, um dos computadores disponíveis daquela época. A gente vê que ele tem um tamanho e um formato muito mais familiar a nós, né, a época moderna que a gente está vivendo. Mas os computadores, mesmo assim, eles ainda eram uma raridade, né, em ambientes que não fossem acadêmicos ou fora de grandes empresas. E naquela época, a gente tinha o conceito de software pago, mas ele ainda não era muito difundido. A gente tinha um ambiente muito propício à colaboração, um ambiente universitário, acadêmico,
E os softwares, eles eram coisas mais artesanais, eles não eram tão produtos do jeito que a gente tem hoje. Os programadores, na época, eles faziam softwares e eles distribuíam de graça para quem quisesse, com código, porque o objetivo era compartilhar. O objetivo não era fazer dinheiro, não era vender, o objetivo era aprender e estudar, né? Ou seja, era um objetivo de hacker, né? Se você me perguntar, eu acho que esse é o jeito que uma universidade sempre deveria funcionar, na minha opinião. Mas, mesmo os softwares pagos que existiam na época, era muito comum que as pessoas copiassem esses softwares entre si. Porque, sei lá, uma pessoa comprava o software, achava legal, e aí ela dava uma cópia para alguém. Porque, na época, como eu disse, essa mentalidade era a predominante, a mentalidade de compartilhamento, de colaboração. Mas é claro que, assim, a computação não ia ficar só nas universidades, né? E várias empresas já estavam de olho naquele possível filão de mercado que elas sabiam que iam se abrir. O computador pessoal, PC, ele ainda não tinha sido inventado, ele ia ser inventado só em 1980, na década de 80. Mas a computação, ela ganhava cada vez mais uma cara popular. Essa foto, eu acho também interessante, porque essa foto, ela é de 1970, né, na década de 70, e a gente vê que em 30 anos as pessoas que mexiam com a computação mudaram muito, que agora a gente só vê homens na foto. E uma outra coisa interessante você pode ver que tem um teclado, mas não tem uma tela, é uma impressora. Não sei se todo mundo sabe disso, mas quando você vai exibir uma mensagem na tela do usuário, as funções que você chama, quando você está programando alguma coisa, é print, né? Print de imprimir e tal. E isso tudo vem daí. Na verdade, a gente até hoje fala que a gente vai imprimir uma mensagem na tela, imprimir alguma coisa na tela, por conta da impressora que existia antes. Mas uma outra coisa que aconteceu em 1970, que é muito importante, não só para o software livre, como para a computação em geral, foi a criação do Unix. O Unix, ele foi um dos primeiros sistemas operacionais multiusuário, multitarefa, e ele foi um marco gigantesco na história da computação. É bem difícil mensurar o impacto que o Unix tem e teve na computação. Mas, junto com o Unix, e por causa do Unix também, surgiram, por exemplo, a linguagem C, que pelo menos quando eu estava na faculdade, era a linguagem que a gente usava para fazer os labs de 102 e 202, enfim. E talvez seja assim hoje ainda. E, indiretamente, a internet também, né? Apesar de a internet ter sido um projeto militar dos Estados Unidos, mas o desenvolvimento pesado da parte de técnica da internet, protocolos e ferramentas, foi muito influenciada pelo Unix. E, junto com o Unix também, uma quantidade enorme de hackers e desenvolvedores, né, surgiu ao redor dele. O Unix era, inicialmente, ele seguia mais essa filosofia hacker, né, que eu disse, e eu considero que o Unix foi, de certa forma, a cultura hacker escrita em forma de código, porque ele abriu as portas para a filosofia Unix, que a gente chama, que é o jeito hacker de você pensar a computação, e, enfim. E o Unix, ele foi feito também, apesar de ele ter sido feito com sponsorship, né, com patrocínio de empresas e tal, por empresa, ele foi feito no modelo mais acadêmico mesmo, de você usar coisas que já existiam e construir em cima delas. E é exatamente isso que a gente vê, né? Aquela frase de que você está sobre os ombros de gigantes, né? Então, bem no estilo hacker mesmo, né? Esses dois caras, eles estão sentados num computador chamado PDP-11, na década de 70 também, que era um dos computadores da década. Eles são o Ken Thompson e o Dennis Ritchie, eles são os criadores do Unix, e o Dennis Ritchie, que é o cara que está em pé, ele também criou a linguagem C. Mas, como eu disse alguns slides atrás, as empresas nessa época já estavam começando a perceber que a computação ia se tornar algo popular, né? Por exemplo,
gente não pode deixar de falar da Microsoft, que é uma das primeiras empresas criadas em 75, né, nesse ramo, né, de software e tal. E como a gente sabe, hoje em dia a Microsoft teve um papel primordial a definir os rumos do mercado de software nas décadas seguintes, até hoje, né, mas, enfim, principalmente década de 80, 90, 2000. E desde aquela época, o criador da Microsoft, que na verdade, um dos criadores, né, que é o Bill Gates, ele já estava mexendo os pauzinhos para tentar influenciar o jeito que as pessoas entendiam e lidavam com softwares. Por exemplo, uma coisa icônica que aconteceu foi em 1976, o Bill Gates escreveu uma carta famosa chamada Open Letter to Hobbyists. E essa carta, ela foi um puxão de orelha na comunidade de hobbyistas, né, de pessoas que tinham como hobby a computação, para que elas parassem de copiar um software que o Bill Gates e um cara chamado Paul Allen, que foi um outro criador da Microsoft, que eles haviam feito na época. Então, o que estava acontecendo é que, né, as pessoas compravam esses softwares e copiavam para outras pessoas, como eu expliquei que acontecia. Eu, particularmente, considero essa carta emblemática na história do software livre na computação, porque ela reflete muito o que estaria por vir nos tempos futuros, né? E eu acho que ela já deixa bastante claro o modelo de negócios que o Bill Gates queria ver implementado. Conforme o tempo foi passando, tanto a Microsoft quanto outras empresas que vendiam software e trabalhavam com esse modelo de negócios, eles foram esculpindo melhor essa ideia de como vender o software, enfim. E o nome que a gente dá a esse tipo de software, em inglês, é proprietary software. Em português, ele foi traduzido como software proprietário. Você vai ouvir muita gente falando software proprietário. Mas um termo mais correto é software privativo. E a ideia é simples. A ideia do software privativo é simples. O software, ele deixa de ser seu. E ele é só da empresa que está fazendo, ou do desenvolvedor que está fazendo o software. Então, você passa a comprar agora uma licença que te permite usar o software. E você não tem acesso a praticamente nada que te permita entender como o software funciona ou sequer o que ele faz no seu computador. Né? Porque você só recebe um binário, né? O software na sua forma de execução mesmo, e você não tem acesso ao código-fonte porque o software não é seu. O software é da empresa. Então, eu queria que, né, vocês guardassem um pouco esse conceito, porque é um conceito muito importante, de que o software deixa de ser do usuário. É claro que um outro ponto interessante dessa história, que também na década de 70 aconteceu, em 77, foi a criação da Apple. E não foi no começo, mas eventualmente a Apple começou e passou a usar fortemente código livre, nesse caso de um sistema chamado BSD, para fazer o macOS. A Apple é uma empresa extremamente fechada ainda hoje, na verdade, só ficou mais fechado com o tempo, eu acho, e é obviamente uma das proponentes desse modelo de negócio que eu expliquei do software privativo. É importante também mencionar que a Microsoft também faz uso e fez uso de código livre para fazer os produtos dela, né? Então, eles usavam o código que era que foi derivado dessa cultura hacker que eu expliquei, mas eles fechavam e distribuíam como um software privativo. Então, ao redor de 1980, ou seja, um pouquinho mais para frente, né, um hacker que trabalhava no laboratório de inteligência artificial do MIT, chamado Richard Stallman, ele já estava bastante incomodado com a guinada privativa que a indústria de software vinha sofrendo, né? E aqui ele não parece estar tão incomodado assim, mas ele estava incomodado. Essa foto dele é do começo dos anos 2000, tá? Mas como eu disse, a gente está falando de 1980 agora. Então, antes de começar a falar do Stallman, eu preciso só mencionar que ele é uma figura extremamente polêmica, tanto por conta do jeito que ele se comunica, que é um jeito não convencional,
quanto por conta das opiniões que ele tem, e algumas delas, inclusive, não relacionadas à computação. Recentemente, houve um movimento para cancelar o Stallman, para retirar ele de cena, porque ele ainda está envolvido com software livre, claro. Mas o meu objetivo nessa palestra não é comentar a respeito dessa polêmica e dessas questões. Eu acho que quem quiser saber mais, é bem fácil procurar na internet e ler a respeito disso. Mas voltando então, na época, em 80, né, o laboratório onde o Stallman trabalhava tinha uma impressora laser, que era bem parecido. Na verdade, o modelo era esse modelo mesmo, que é uma Xerox 9700. O Stallman e os outros hackers daquele laboratório, eles modificaram. Na verdade, o que aconteceu é o seguinte: quando eles mandavam um trabalho de impressão, né, para ser impresso, a impressora às vezes dava problema. O papel ficava enganchado, sabe? Jammed, né, como eles falam em inglês. E aí alguém precisava ir até a impressora e consertar isso para que a impressão continuasse. Isso acontecia muito mais do que eles gostariam. Então, o que eles pensaram? Vamos modificar o código do driver da impressora para fazer com que esse driver avise a gente quando isso acontecer, quando esse problema acontecer, para que a gente consiga ir lá já na hora e consertar. Porque às vezes eles mandavam a impressão, ficavam tipo 1 hora esperando, achando que estava imprimindo, chegava lá, não tinha impresso nada, né? E o problema é o seguinte: a Xerox não quis dar o código do driver dessa impressora. A Xerox falou que não, eles só davam o código, o arquivo executável, binário, né, para ser instalado no computador, mas o driver não era possível. E, assim, eu particularmente acho que o episódio da impressora, eu acho que não foi a única coisa, e nem foi, talvez, a mais importante. Mas é um episódio muito famoso, e várias pessoas contam esse episódio como se ele tivesse sido a gota d'água para o Stallman criar o movimento software livre. Então, em 83, o Stallman fundou um projeto que é importantíssimo para o software livre, que é o projeto GNU. Eu já comentei um pouco antes, né? O nome GNU, ele é um acrônimo recursivo, coisa de computeiro, né? Então, GNU significa GNU is not Unix. Então, o G do GNU significa GNU. E o Unix, na época, né? Por que ele fala que o GNU não é o Unix, né? GNU is not Unix. Porque o Unix, na época, ele era um dos sistemas mais usados em ambientes acadêmicos, só que ele já continha vários componentes privativos. Então, olha só, em 10, 12 anos, né, desde que o Unix tinha sido criado, você já tinha um sistema com várias coisas privativas. Então, o GNU foi criado com o objetivo de substituir esses componentes por versões que respeitavam os preceitos da cultura hacker que eu falei, né? Ou seja, que pudessem ser distribuídos livremente, que permitissem seu estudo, seu compartilhamento, né, como eu disse. E a criação do projeto GNU, em 83, é considerada a formalização, é um marco da formalização do movimento software livre. Junto com o GNU, né, como eu disse antes, o GNU é um projeto guarda-chuva, então tem vários projetos embaixo dele. O Stallman cria esses outros projetos que estão aí. Então ele cria o GCC, ele cria o GDB, ele começa a escrever o Emacs, que é um editor de textos bastante usado até hoje. Ele começa a escrever um kernel para o projeto GNU, que chama-se Hurd, eu vou falar mais dele depois. E eles começam a escrever também a glibc, que é a biblioteca de funções C, que é meio que uma cola, né? Ela faz uma cola entre todos esses componentes aí que estão na tela. E eu não achei um logotipo da glibc, por isso que eu escrevi de GNU C Library. Vários desses projetos, claro, eles ainda existem, e eles são muito importantes, e eles, na verdade, compõem, até hoje, a base de um sistema operacional livre. E, tudo bem, eu estou falando livre, software livre, mas o que é exatamente, o que define exatamente um software como livre? A gente usa as 4 liberdades, as chamadas 4 liberdades, que também foram definidas, né, foram
um conceito criado pelo Stallman, como uma definição oficial do que faz um software ser livre. Tá? Então, a liberdade zero, porque, obviamente, como um bom computeiro, a gente tem que começar a contar do zero. Então, a liberdade zero é a liberdade que você tem para executar e para rodar o programa, o seu programa, para qualquer propósito que você queira. Não pode haver uma restrição para rodar o programa. Então, não pode haver, por exemplo, uma restrição não comercial, não pode haver qualquer tipo de restrição, não pode ter. A liberdade 1, que é a segunda liberdade, é a liberdade de estudar e modificar o código-fonte do programa que você recebeu para adaptar esse programa às suas necessidades. A liberdade 2, que é a terceira liberdade, é a liberdade de dar ou até mesmo vender cópias do projeto, do software, para outras pessoas. E a liberdade 4, ela é uma extensão da liberdade 2. Ela é a liberdade que você tem de vender ou de dar também, de redistribuir cópias do programa que você modificou, né? Então, você também precisa ter essa liberdade, né? Eu acho bem legal dizer que essa definição ela não surgiu logo de início, tá? O Stallman, ele esboçou um conceito com 2 liberdades apenas quando ele criou o projeto GNU, e com o tempo essa definição foi sendo refinada, até a gente chegar a essas 4 liberdades que hoje, né, são aceitas como a definição do software livre. E isso, na verdade, aconteceu perto do ano 2000 já, então não é algo tão longe assim. Essas 4 liberdades, elas são muito importantes, tá? Então, qualquer debate sobre software livre, você vai acabar ouvindo e discutindo, debatendo esses conceitos. Lembra que eu comentei que o mercado de software, né, os softwares privativos, eles estavam indo em direção a tornar o software propriedade do desenvolvedor ou das empresas e não do usuário? Então, o que acontece é que o software livre, ele tem como objetivo totalmente oposto. O objetivo do software livre é fazer com que o usuário seja o dono da própria computação e do software que ele usa no computador. Então, é uma resposta a esse tipo, ao movimento que vinha acontecendo já, né, há alguns anos, naquela época. Em 84, o Stallman ele decide se dedicar em tempo integral ao projeto GNU e a promover software livre, e ele faz isso até hoje. E em 85 ele dá mais um passo importante, ele funda a FSF, que é a Free Software Foundation, é a fundação do free software, do software livre, né? E ela é a primeira fundação para promoção do software livre, e ela também é o braço legal do projeto GNU. Hoje a gente tem organizações irmãs da FSF em vários lugares, Europa, Índia e até mesmo na América Latina. E a FSF, ela ainda existe, mas ela não é mais a única entidade dedicada à promoção do software livre. Isso é muito bom. Em 89, o Stallman faz aquilo que eu considero ser um dos seus maiores hacks. Ele escreve a GPL. A GPL é a licença, né, a GNU General Public License. E a GPL é, na verdade, a consolidação, né, colocar em termos legais o software livre, né? A GPL, na verdade, ela tem a versão normal dela, que é GPL mesmo, e esse logo é o da versão 3, que é a última versão. Também existem versões derivadas ou alternativas da GPL para casos específicos. Mas essa licença, né, ela é usada, além de ser usada por todos os projetos do projeto GNU, como eu disse, ela também é usada por milhares de projetos por aí. E tem uma outra coisa que é bem interessante, não sei se vocês já ouviram falar de copyleft, mas copyleft surgiu com a GPL também. Mas por que eu disse que foi um hack, né? E por que eu disse que foi talvez um dos melhores hacks do Stallman? Ele fez o seguinte, ele usou o conceito de copyright, que existe há séculos, né? Na verdade, não é um conceito novo, mas que estava começando a ser usado, e até hoje é usado para garantir que os usuários
não pudessem inspecionar, copiar, estudar e adaptar os softwares, né? Então, o copyright ele é usado para cercear as liberdades dos usuários, para tirar essas liberdades dos usuários. E o Stallman pegou o copyright e subverteu esse conceito e escreveu uma licença que, na verdade, garante essas liberdades aos usuários. E mais, na verdade, ele foi um pouco além. Ele fez com que nem mesmo o desenvolvedor do software possa retirar ou limitar os direitos, né, aqueles direitos, as 4 liberdades fundamentais do usuário. Então, se o software, por exemplo, for passado para frente, se a pessoa receber o software, a pessoa, se você imagina que você recebe um software, você gosta do software, você vai e me dá o software. Eu que recebi o software, eu herdo os mesmos direitos que você também teve quando você pegou esse software, quando você recebeu esse software. Então, isso é muito importante, né? Passar esses direitos para frente também. Quando o Stallman criou o Projeto GNU, ele disse algo bem simbólico. Ele falou, o Projeto GNU não está em domínio público. Porque algumas pessoas podem ter, né, na verdade, essa dúvida, essa questão, por que então não bota em domínio público, aí todo mundo é dono? O Projeto GNU ele não está em domínio público porque ele falou, eu quero garantir que todos possam modificar e redistribuir o GNU, mas que ninguém possa restringir esses direitos a outras pessoas. Então, em outras palavras, fazer do GNU um projeto privativo não é permitido. Eu quero garantir que todas as versões do GNU continuem livres. Isso é um conceito que me toca bastante e eu acho bem legal. E me lembra bastante também um panfletinho que está rodando na internet nesses tempos que a gente está vivendo, né? Talvez vocês já tenham visto, que é esse panfleto do paradoxo da intolerância, né? E as pessoas podem se perguntar, mas o software não é livre? Então eu deveria ter a liberdade de fechar ele se eu quiser. Por que eu não posso? E o ponto do Stallman foi exatamente esse, entendeu? O ponto do Stallman é que o software é livre, mas ele tem que continuar a ser livre. Você não pode poder fechar o software. Né? Para o Stallman, o software livre não quer dizer necessariamente que você pode fazer qualquer coisa com ele. Eu até brincava quando eu dava mais palestras de software livre antes, eu tinha uma brincadeira dizendo que o Stallman talvez não devesse ter nomeado o software como livre, mas como respeitoso. Mas é claro que é uma brincadeira, até porque a gente sabe que sempre vai ter alguém que vai vir com um argumento meio idiota, independente da palavra que a gente usar. Então, tudo bem. Mas o cerne da coisa é que você não deveria poder retirar de outras pessoas o direito ou os direitos que você recebeu. E esse é o ponto da licença. Mas, voltando à licença, né? A GPL foi a fundação realmente que faltava para dar ao software livre a legalidade necessária para fazer com que ele fosse adotado por outros projetos. E aí, um pouquinho mais para frente, em 1991, o projeto GNU ele já tinha uma boa base de programas necessários para compor um sistema operacional livre, mas ainda faltava um kernel. Então, o kernel, para quem não sabe, aliás, eu não expliquei antes, mas enfim, o kernel ele é o responsável por gerenciar o hardware e prover funcionalidades básicas para os programas que programas que você usa conseguirem funcionar no seu computador. Ele é um software muito complexo de fazer. Também não ajudou muito o fato de que o projeto GNU e o Stallman escolheram uma arquitetura bem difícil de implementar para o Hurd. Então, como eu disse, o Hurd é o kernel do GNU. Ele ainda não está pronto até hoje, tá? Eu considero o Hurd mais como um projeto de hobby, de estudo. Ele tem pouquíssimos contribuidores, ele não está pronto para ser colocado em produção. Você até consegue usar uma máquina virtual e, enfim, entrar no sistema Hurd para brincar um pouco, mas ele não vai funcionar muito bem. Mas, como eu disse, todos os outros softwares já estavam num estado muito mais avançado e muito melhor, né? Só que, sem um kernel é difícil, você não consegue ligar o computador e usar o sistema. Então, em 91, um estudante finlandês chamado Linus Torvalds, ele publicou um projeto chamado Linux.
que vocês já devem ter ouvido falar, claro. O Linux é um kernel que é inspirado em um outro kernel chamado Minix, que é feito por um professor chamado Andrew Tannenbaum. Eu não sei se vocês conhecem, talvez alguns conheçam, ele é conhecido por ter escrito livros muito bons de sistemas operacionais e de redes também. O Linus, que é essa pessoa que está aí na tela, ele é uma figura muito importante e também polêmica desse mundo do software livre. Ele é muito bom tecnicamente, e ele até hoje gerencia o desenvolvimento do Linux. Ele não faz tanto código mais, ele mais gerencia as pessoas. Mas até pouco tempo atrás, ele também era conhecido por causa do temperamento meio complicado e de algumas respostas ácidas que ele dava na lista de discussão e do seu bullying que ele fazia com algumas pessoas. Esse é o Linus, por exemplo, mostrando o dedo do meio para a NVIDIA durante uma palestra numa universidade da Finlândia, por exemplo. Então, enfim, ele é uma pessoa também peculiar. Esse é o mascote do Linux, esse é o Tux, um pinguim. Diz a lenda que o Linus escolheu o pinguim porque ele estava num zoológico em Canberra, na Austrália, e aí um pinguim meio que mordeu ele, eu acho, alguma coisa assim, e aí ele escolheu o Tux como mascote. Mas, enfim, o Linux era a peça que faltava pro GNU, e os componentes GNU eram os componentes ideais para o Linux. Então foi realmente um casamento perfeito. As duas primeiras releases do Linux não eram livres. É interessante notar isso, porque o Linux ele restringia o uso do Linux nessas duas primeiras releases a uso não comercial. Você não podia vender, não podia ganhar dinheiro com o Linux. Bem diferente do que você tem hoje, né? Mas rapidamente, acho que menos de um ano depois dessas releases, ele já adotou a GPL como licença. E a GPL na versão 2, na verdade, que já existia. E isso continua válido até hoje, na verdade. O Linux ainda é um software licenciado com a GPL, um software livre, só que com algumas ressalvas. Eu vou falar um pouco delas no final, ou mais para o final da palestra. E eu também acho legal falar porque que eu falo GNU Linux, ao invés de simplesmente Linux, né? Vocês devem ter ouvido muita gente falar, eu uso Linux e contribuo para o Linux, eu gosto do Linux, mas eu falo GNU Linux. Isso é um tópico bem antigo na comunidade, na verdade, essa discussão do nome e tal, e também polêmico, tá? Aliás, quantas polêmicas, né? Enfim, se gosta de polêmica, essa comunidade tem várias para você. O Stallman, ele pede que as pessoas falem GNU mais Linux, porque ele quer que elas reconheçam que o Linux é só uma parte do sistema operacional como um todo. E do outro lado, as pessoas que não concordam com essa proposta do Stallman, elas falam assim, mas se for assim, eu deveria falar LibreOffice, mais Firefox, mais VLC, mais X11, mais GNU, mais Linux, por exemplo. E aí ia ficar um nome gigantesco. Para falar a verdade, eu não estou nem de um lado nem de outro. Eu gosto de falar GNU Linux, e a minha motivação pessoal é a seguinte, eu falo GNU Linux por duas coisas. Primeiro, porque eu acho importante reconhecer a importância do projeto GNU nesse movimento todo. Como eu disse, é o projeto que deu start ao software livre, não tem como negar isso. Mas também porque eu quero que as pessoas me perguntem por que eu falo GNU Linux. Então, assim, se elas me perguntarem, eu vou ter a chance de falar tudo isso que eu estou falando para vocês, sendo que vocês nem me perguntaram. Mas é quase que uma explicação recursiva, né? E, voltando um pouco, né? A criação do Linux foi a peça-chave, como eu disse, que faltava para o software livre decolar. Em 93, ou seja, 2 anos só depois do Linux ser criado, o projeto Debian foi criado por um cara chamado Ian Murdoch. O Debian é, na minha opinião, um dos projetos mais interessantes até hoje. Sem dúvida nenhuma, é o projeto que mais fala comigo em termos de me sentir contribuindo para alguma coisa importante. Eu sou contribuidor Debian, como eu falei, eu estou envolvido desde 2014 no projeto. O projeto é 100% comunitário, não tem empresas por trás do projeto tomando nenhum tipo de decisão, e a gente tem, por exemplo, um líder do projeto e a gente vota nesse cara. A gente vota em resoluções gerais do projeto. Então, a organização do projeto é muito legal, é realmente impressionante. E, além disso,
o Debian ele é reconhecido até hoje pela excelência técnica do sistema, pela estabilidade e também por ter influenciado diretamente na definição do open source, que eu vou falar mais para frente. Só uma explicaçãozinha bem rápida, o Debian é uma distribuição, a gente chama ele de distribuição GNU Linux. E uma coisa que eu acho bem legal do Debian é que ele fala distribuição GNU Linux. Então ele não fala distribuição Linux. Mas o Debian, uma distribuição é basicamente você pegar o Linux, né, o kernel, você pegar a base GNU, que eu comentei, a biblioteca C, o GCC, o GDB, os outros projetos, e você colocar um monte mais de outros softwares livres que existem, milhares, na verdade. O Debian, ele distribui hoje mais de 50 mil softwares livres na distribuição Debian. Você junta tudo isso, você meio que garante que tudo funciona junto, sem problemas, e você entrega isso para o usuário. Um outro acontecimento... Desculpa, vou beber uma água, só para eu não... Um outro acontecimento em 93 foi a fundação da Red Hat. A Red Hat é uma empresa que foi e ainda é a maior empresa do ramo do software livre. A Red Hat, eu considero que ela não só aperfeiçoou, mas ela mostrou que era possível ter um negócio baseado em software livre e vender essa tecnologia. A Red Hat, ela não trabalha com venda de software. Você não vai comprar um software da Red Hat. Ela trabalha com venda do suporte àquele software. E é assim que a empresa ganha dinheiro. A Red Hat, ela também criou sua própria distribuição desde o começo, chamada Red Hat Linux, na época, que passou por várias fases e hoje ela se chama Fedora. Então, se vocês já ouviram falar do Fedora, veio do Red Hat e é uma distribuição baseada nele. E também serviu de base para várias outras distribuições da época. E a Red Hat, ela até hoje figura entre as principais contribuidoras de diversos softwares livres. Por exemplo, o próprio Linux. A Red Hat está entre o top 3 das empresas que mais contribuem para o Linux. Eu trabalhei por 10 anos na empresa, e eu trabalhei contribuindo com o GDB, que é aquele projeto que eu falei, o GNU Debugger. Em 2018, a Red Hat foi comprada pela IBM. E eu acho bem legal, assim, que, né, as pessoas podem até pensar, mas software livre dá dinheiro? E a Red Hat foi comprada pela IBM por mais de 30 bilhões de dólares. E ainda, enfim, ainda é da IBM, claro. Então, assim, acho que é uma prova, a prova viva de que software livre é rentável também. Só para saber, vocês estão acompanhando ainda, né? Tá tranquilo aí. Estamos sim. Beleza, show de bola. O pessoal mandando no chat que sim. Tá, ótimo, perfeito. Só para saber quantos estão dormindo. Mas, enfim, isso foi em 93, né? A criação da Red Hat. Em 95, essa onda começa a chegar no Brasil. A Conectiva, que era uma empresa de GNU Linux e é pioneira de GNU Linux no Brasil, ela foi fundada. Ela tinha sede em Curitiba e vários nomes da Conectiva ainda hoje são nomes pesados e fortíssimos do software livre. A gente teve, por exemplo, só 2 exemplos, tá? De cabeça, assim, mas assim, tem várias outras pessoas, mas 2 exemplos que eu consigo pensar. Tem o Arnaldo Carvalho de Mello, que é contribuidor do Linux, e ele mantém o Perf hoje no Linux, e tem o Marcelo Tosatti, que a última vez que eu fiquei sabendo, ele ainda estava na Red Hat, e ele foi mantenedor do Linux, lá nos idos de 2001, ele foi mantenedor da série 2.4 do Linux. O Conectiva Linux, ele era baseado no Red Hat Linux, tá? O Conectiva Linux é a distribuição que a Conectiva fez. Essa é a caixa do Conectiva Linux. É legal porque naquela época, né, a internet estava começando no Brasil. Então, praticamente ninguém conseguiria baixar uma distribuição da internet igual a gente faz hoje.
pelo menos não em tempo hábil, né, para conseguir depois usufruir disso. Então a gente comprava as caixas mesmo. E quando eu digo a gente é porque eu comprei essa caixa, e essa foi a minha primeira distribuição GNU Linux. Essa é a versão 4 do Conectiva. E assim, para mim foi a porta de entrada. Como eu disse na época, eu achava que eu estava usando o Linux e eu não entendia bulhufas de software livre ou open source, nada. Mas eu, pelo menos, consegui instalar, fiz um dual boot na minha máquina, com Windows, enfim, velhos tempos. Isso foi em 95, né? E o lançamento do Conectiva Linux 4, que é essa caixa aí, foi em 98. E em 98 aconteceu uma outra coisa muito importante no movimento. Por causa de algumas coisas que estavam acontecendo, que eu não vou entrar em detalhes para não alongar muito a palestra, mas alguns nomes de peso do software livre na época. Então, o próprio Linus Torvalds, um cara chamado Larry Wall, que é o criador da linguagem Perl, o Guido von Rossum, que é o criador da linguagem Python, eles, dentre outros, tá? Eles se reuniram e eles decidiram que estava na hora de popularizar um outro termo, o termo open source, que vocês talvez tenham ouvido falar. Inclusive o open source eu acho que é até mais conhecido do que o software livre hoje em dia. Esse, para mim, foi um dos divisores de águas, né, da história do movimento software livre. A motivação que eles tiveram, né, por trás dessa decisão foi a seguinte: eles falaram que o termo software livre não era comercialmente atraente para empresas. Porque quando você fala em liberdade, né, e livre, as empresas às vezes ficam um pouco com medo, né? E a história é meio longa, mas eu pessoalmente vejo esse movimento da seguinte forma. De um lado, como eu disse, você tinha as empresas querendo licenciar os softwares e retirar os direitos dos usuários. Enquanto, do outro lado, no software livre, você quer focar nos usuários e você quer garantir os direitos a esses usuários. Então, o open source foi uma tentativa de conciliar, talvez, as duas coisas. E, assim, o foco voltava a ser o desenvolvedor, né? Porque o desenvolvedor agora poderia escolher licenças que permitissem, né, o fechamento do código, se ele quisesse. Mas você ainda mantinha duas coisas que deram muito certo no software livre, que essas pessoas viram. A primeira delas é o modelo colaborativo de desenvolvimento, que é uma coisa que não só dá certo por causa da sociedade, mas dá certo para vender para as empresas essa ideia, né? Dá lucro. E a outra coisa que eles mantiveram foi o lance de que, o software, as licenças de open source vão continuar abertas, né? Então, junto com o open source, a gente tem a popularização de várias licenças de software que, na verdade, já existiam bem antes do open source ser criado, mas essas licenças foram alavancadas, né, para frente por causa do open source. E essas licenças a gente chama de licenças permissivas. Elas são consideradas licenças livres, tá? Então, um software licenciado com GPL é tão livre quanto um software licenciado com MIT ou BSD, que são duas das licenças permissivas que eu mencionei, tá? Mas você tem uma diferença, tem um fator muito importante. Elas permitem, essas licenças, permitem que o software seja fechado caso o desenvolvedor queira. Então, de uma certa forma, você pode ver do seguinte modo: a GPL foi aquele hack que eu falei que o Stallman fez, né, para garantir que a liberdade seja dada para o usuário. E o open source foi a eliminação desse hack. Então, eles realmente cortaram e ficou só a parte de, tá aberto, mas se eu quiser fechar, eu posso. Uma outra coisa importante tem que ser dita. Tecnicamente, os dois movimentos são praticamente a mesma coisa, tá? Então, tecnicamente, se você fala que um projeto é open source ou um projeto é software livre, você está querendo dizer a mesma coisa. Mas, filosoficamente, eles são muito diferentes. O software livre é, por definição, um movimento social e político, enquanto o open source é um movimento puramente técnico.
Ele é um movimento feito por pessoas técnicas que estavam interessadas na parte técnica para vender para as empresas essa ideia. Então, por conta dessa diferença filosófica, os dois movimentos foram se distanciando cada vez mais. Em 2001, então, a criação do Open Source foi em 98, né? Em 2001, a IBM anunciou, eu lembro de ler isso numa revista na época, a IBM anunciou que ia investir $1 bilhão no Linux. Quando a IBM disse no Linux, a gente tem que entender que, na verdade, ela estava querendo dizer no software livre ou no open source, tá? Não é no kernel Linux. A gente já começava a ver, então, o open source dar frutos, né? Porque algumas empresas já começavam a olhar cada vez mais para os softwares livres, sem terem o medo, né, de que elas precisassem abrir o código de todos os softwares que elas faziam. Porque esse era um medo que existia nas empresas e era muito disseminado por uma certa empresa, que é a Microsoft. Essa frase desse cara, esse cara é o Steve Ballmer, na época, em 2001, quando ele falou essa frase, ele era o CEO da Microsoft. E ele falou que o Linux é um câncer. E, de novo, tá? Só um parêntese. Quando ele fala Linux aqui, ele não quer dizer o kernel Linux, ele quer dizer o software livre, o open source. É um câncer que infecta, né? Enfim, eu não estou traduzindo literalmente, mas o que ele quis dizer é que o software livre vai infectar a propriedade intelectual que você tem na sua empresa e você vai precisar abrir todo o seu código. O que é uma falácia, é uma mentira, mas é desse jeito que a Microsoft lutava contra esse movimento que estava começando a ganhar atração, né? Inclusive do lado livre, as coisas estavam acontecendo rápido. Então, em 2004, um milionário sul-africano chamado Mark Shuttleworth, que também era desenvolvedor do Debian, e ele também era envolvido com o Debian na época, ele fundou uma empresa chamada Canonical, que é a empresa onde eu trabalho hoje. Depois de muito tempo na Red Hat, eu fui para Canonical, estou lá já faz 1 ano e alguma coisa, e eu trabalho em uma distribuição derivada do Debian, que também foi criada em 2004 pelo Mark Shuttleworth, chamada Ubuntu. Talvez seja a distribuição aí mais conhecida popularmente, né? Só uma explicação rápida, né? Talvez tenha essa dúvida, mas é comum e muito normal que distribuições novas sejam derivadas de outras já existentes, né? Por exemplo, lembra que o Conectiva Linux, ele era derivado do Red Hat Linux, que eu falei? Então, o Ubuntu é derivado do Debian. O software livre, ele permite isso, e ele, na verdade, até encoraja em alguns casos. E isso vai totalmente de encontro com aquela cultura hacker que a gente estava falando, aquela cultura de você construir em cima do que os outros fizeram. Você não começa do zero, você utiliza o conhecimento para gerar mais conhecimento. Para mim, a criação do Ubuntu foi um outro marco importante na história do software livre / open source, porque o Ubuntu, ele alavancou, inegavelmente ele alavancou muito a popularidade do GNU Linux nos desktops. Porque até então, o GNU Linux era, assim, tinha bastante gente que usava GNU Linux, mas ele era mais comum de ser encontrado em servidores. Então, pessoas começaram a conhecer mais o Linux, né? E não era tão incomum você ver gente perguntando e usando. Eu tenho parentes de família que, na época, instalaram o Ubuntu, sem nem me falar, por exemplo, e depois me contaram. Então, era realmente uma curiosidade que foi gerada. E como isso acontecia, né? Uma coisa legal que a Canonical tinha nesse começo era eles investiram pesado em marketing para o Ubuntu. Então, tinha uma coisa que eles faziam, que era o seguinte, eles enviavam CDs do Ubuntu, de instalação do Ubuntu, né, para qualquer pessoa, de graça, para qualquer lugar do mundo. Então, se você quisesse o CD, você entrava no site, pedia o CD, dava o seu endereço e chegava o CD. Eu fiz isso, então eu sei que funciona. E uma outra coisa que me lembra muito é que em 2005, quando eu entrei na computação na Unicamp, o CACO, que é o Centro Acadêmico de Computação, eles distribuíram CDs do Ubuntu para os bichos. Então foi acho que foi o primeiro ano que isso aconteceu, porque o Ubuntu foi criado em 2004, né? Mas falando, né,
da Unicamp, né? E eu acho muito legal a gente dar crédito também para figuras importantes do software livre no Brasil. E a pessoa que eu quero dar crédito é o próprio Oliva, que eu já mencionei acima. Ele é a pessoa do lado direito dessa foto, ele está do lado do Stallman, e ele está nessa foto recebendo um prêmio, né, pelo avanço do software livre, enfim, auxiliar no avanço do software livre. Essa foto é de 2017, e um outro dado legal é que quando o Stallman ele se afastou da Free Software Foundation em 2019, o Oliva ele entrou no lugar dele como diretor da fundação por um tempo. Então, assim, a partir daquela palestra que eu comentei do Oliva lá em 2006, né, eu fui picado pelo mosquito do software livre, e desde então eu tenho me dedicado à causa do software livre com graus variados aí de dedicação. Uma coisa que eu fiz que eu me orgulho é de 2006 a 2014 eu ajudei com umas aulas de GNU Linux que a gente dava para os bichos. Todo ano a gente dava aulas de GNU Linux para os bichos, e para ensinar não só a parte técnica, porque pelo menos naquela época a galera que entrava já era jogada nos labs do IC lá para fazer os labs e tinha que saber usar GNU Linux, mas também a parte filosófica, né? A gente aproveitava para falar disso. Falando um pouquinho sobre o Libre Planet São Paulo, que eu criei junto com os amigos em 2012, a gente realizou e participou de muitos eventos, a gente deu várias palestras, a gente fez Install Fests, né, que são os eventos em que a galera traz os computadores para a gente instalar GNU Linux neles. A gente fez Hacking Nights para, enfim, se encontrar para hackear alguma coisa, aprender alguma coisa. Eu ajudei a tocar o grupo até 2014, quando eu me mudei de Campinas. O grupo ele foi renomeado depois para Libre Planet Brasil, mas infelizmente hoje ele está inativo. Então eu não vou nem poder falar para vocês assim, procura o grupo lá e tal, mas foi uma época muito legal. Só que já naquela época, e na verdade até antes disso, a gente ouvia uma história que incomodava bastante a gente. E uma afirmação, né, que incomodava bastante a gente. A afirmação de que o open source tinha ganhado. E, o open source já ganhou, e para que vocês estão com um grupo? E, enfim, algumas pessoas até falavam isso. As pessoas que falavam isso, né, elas usavam e ainda usam como justificativa o fato de que as maiores empresas de TI do mundo usam software livre nos seus produtos e nas suas infraestruturas. Muitas vezes elas dependem do software livre. O software livre está no cerne dessas empresas para que elas possam funcionar e ganhar dinheiro. E olha só que legal, algumas delas até mesmo contribuem de volta para as comunidades dos softwares que elas usam, né? Softwares livres que elas usam. Então você tem, por exemplo, o Android, que não é um sistema GNU Linux, porque ele não roda GNU, mas ele roda Linux. Então, o Android fez com que o Linux fosse o kernel mais utilizado do mundo. Você tem bilhões de pessoas usando o Linux hoje em dia por causa do Android. Google, Facebook, essas empresas que usam o software livre e que contribuem de volta para o software livre, a gente sabe disso, né? O GitHub, né, que popularizou o licenciamento livre, e aí a Microsoft comprou o GitHub, e a Microsoft hoje diz que ama o Linux. O Linux deixou de ser um câncer, passou a ser um coração. Então, óbvio, né, quando eles falam Linux, eles estão falando de open source e tal. Mas a gente que era, e que ainda é ativista do software livre, a gente se perguntava na época, mas se o open source ganhou, por que será que eu ainda sinto esse incômodo de que falta alguma coisa, sabe? Se a gente dominou o mercado, né, e se as empresas elas se renderam a esse modelo de negócios e de desenvolvimento, por que a gente não está vendo mais liberdade para os usuários, né? Se todo mundo está licenciando o seu código, usando licenças livres e tal, vários de nós, na época, a gente já tinha uma resposta para essas perguntas. Mas
Em 2013, aconteceu uma coisa que eu considero como uma pancada, assim, de, tipo, trazer um pouco a realidade. Não sei se vocês sabem, esse cara é o Edward Snowden, e foi ele que vazou os documentos em 2013, que comprovavam que as maiores empresas de computação e de telecomunicações do mundo, elas estavam espionando seus usuários em nome do governo dos Estados Unidos. Então, talvez vocês se lembrem, eu não sei a idade de todos aqui, mas 2013 é razoavelmente recente, né? Então, talvez vocês se lembrem das repercussões dessas revelações, né? Talvez vocês se lembrem do que elas o que elas realmente eram sobre, né? Então, você tinha a NSA, que é a National Security Agency dos Estados Unidos, e eles tinham esses acordos com as empresas de software e de telecom para que elas fornecessem os dados dos seus usuários sem qualquer tipo de permissão, né, para isso. Então, essas empresas que eu coloquei aqui, Microsoft, Facebook e Google, são só algumas das empresas que estavam implicadas naquele documento. Tinham várias outras. E eu não sei se vocês lembram que uma das coisas que aconteceram por causa desses documentos, né, uma das repercussões, foi que as pessoas começaram, pelo menos naquela época, começaram a se preocupar mais com privacidade, pelo menos por um tempo, né? Então, você tinha a popularização do HTTPS, qualquer site que você entrava naquela época, a chance era grande dele não ser HTTPS. Hoje você nem pensa isso, porque, enfim, quase todos os sites estão atrás de HTTPS. E quando a gente fala de privacidade, eu acho que não dá para dissociar do software livre. Porque como é que você vai garantir que algo está respeitando sua privacidade se você não consegue ver o que aquele programa está fazendo, né? Se você não consegue auditar aquele software de algum modo. As pessoas usam, por exemplo, o WhatsApp hoje, que é do Facebook, e eu não uso, mas eu vejo, às vezes, alguém usando e aparece lá em cima que essa conversa é encriptada e nem o WhatsApp consegue ler essa conversa. E como é que você sabe que o WhatsApp não consegue ler essa conversa? Você já viu o código desse cliente e do servidor? Então, esse é um dos incômodos que a gente estava sentindo naquela época, e que foi, como eu disse, foi uma pancada que fez a gente falar, nossa, sabe, é isso. Uma história engraçada daquela época é que antes do Snowden vir a público, a gente já falava dessas coisas. Eu falava nas minhas palestras e tal. Depois que ele veio a público e mostrou que era verdade, quando eu fui dar, acho que a primeira palestra depois do Snowden, eu notei uma diferença muito grande no interesse das pessoas por esse assunto. Então pelo menos essa parte foi legal. Mas a gente, obviamente, tem mais problemas do que isso, né? Eu acho que a questão principal aqui é o seguinte, né? Tudo bem, a gente tem software livre em diversos lugares agora, mas a gente realmente tem controle sobre a computação que a gente faz, sobre os programas que a gente usa. Então, só a título de curiosidade, esse é um trecho de um código que está presente na versão atual do Linux, do kernel Linux, que é um software livre licenciado sob GPL. Esse código não é software livre. Sem entrar no mérito aqui de o código é firmware e tal, enfim, mas será que a gente pode falar que o Linux é um software completamente livre, sendo que a gente tem esse tipo de código e coisas piores até, né? A gente tem arquivos binários sendo distribuídos com o Linux. Nesse caso específico desse problema do Linux, que é um problema bem grande, né? Porque, como eu disse, bilhões de pessoas usam Linux. A resposta do projeto GNU é um projeto chamado Linux Libre, cujo logotipo é esse pinguinzinho saindo do banho, né? Como se ele estivesse limpo. O nome dele é Freedom, esse pinguim. E é claro que, assim, esse somente é um dos problemas, né? Uma coisa que eu acho legal é que quem mantém o Linux Libre é o Alexandre Oliva também. Então, ele
não é só um ativista filosófico, mas ele também mete a mão na massa, claro. E é claro que esse daqui é só um dos problemas, né? E a minha sensação, sempre que eu vejo esses projetos, é de que nós que realmente, assim, nos preocupamos com o software livre, com a filosofia, a gente está sempre correndo atrás do prejuízo, sabe? E muitas vezes sem um sucesso palpável para falar. Mas, enfim, talvez essa seja a realidade mesmo. E eu acho interessante dizer que o Debian é a única distribuição grande que, desde praticamente o início dessa distribuição, eles escolheram por separar essa parte privativa do Linux da parte livre do Linux. Porque tem como você fazer isso durante o build, né, e separar os códigos. Então, se você instala o Debian hoje com o padrão, né, a instalação padrão do Debian, vai instalar o Linux totalmente livre para você. Mas, como eu disse, esse é só mais um dos problemas. Porque a gente tem outros problemas. A gente tem, por exemplo, cada vez maior, né, o problema da obsolescência programada, que é a tática que as empresas usam para fazer com que os usuários sejam forçados a trocar de computador, celular, qualquer dispositivo, quando as empresas acharem que está na hora, né, de ganhar mais dinheiro. E muitas vezes esses dispositivos, esse computador, esse celular, eles estão em ótimo estado, funcionando super bem, né? Mas isso acaba gerando também um lixo digital muito grande, né? Porque as pessoas trocam, né? E o software livre ele oferece uma resposta direta a esse problema quando ele dá o controle do software para o usuário, porque é o usuário que decide qual software vai rodar no seu dispositivo, e também ele tem a possibilidade de, se precisar, ele corrigir alguns problemas, fazer ajustes para que o dispositivo que ele está usando dure mais. Então, não é incomum você ver computadores da década de 90 rodando GNU Linux hoje, porque é possível ainda, né? Agora, se você for botar um sistema privativo moderno nesses computadores, eu acho que você não consegue nem passar da tela de instalação. E essa é uma outra coisa que a gente tem que observar, né? Se antes você tinha o software que você... Desculpa, se antes, né, se o modelo de negócio dessas empresas que eu comentei, né, é fazer com que o software não seja do usuário, né? Então, você não tenha mais o software que você comprou. Eu vejo várias delas migrando para um modelo de negócios pior ainda, que é você não possui o hardware que você comprou várias vezes. Se você já tentou trocar o sistema do seu celular, aliás, se você já pensou que você poderia rodar um outro sistema no seu celular, eu já te dou os parabéns, porque eu acho que a maioria das pessoas nem considera essa hipótese, né? É uma coisa tão fechada e travada, né? E se você já tentou trocar esse sistema, você sabe que em alguns casos é muito difícil e em outros casos é impossível, né? Então, você pagou por aquele hardware, mas você não pode usar ele do jeito que você quer. E tudo isso, né, para dizer que tudo bem, o open source pode muito bem ter ganhado, e eu acho isso muito legal. Eu acho muito legal que as empresas viram que o modelo de colaboração funciona. Então, na minha vida profissional, por exemplo, eu posso dizer que eu trabalhei com pessoas de várias empresas que estavam contribuindo para o mesmo projeto. E isso é um conceito que, para quem não entende o que é o software livre, o open source, quando eu falo isso para essas pessoas elas acham muito estranho, né? Porque, pô, como é que você vai trabalhar com alguém, por exemplo, sei lá, do próprio Google, ou Facebook, ou de alguma outra empresa, num projeto específico que tá todo mundo olhando e tá todo mundo vendo, e você consegue encontrar código meu na internet só procurando meu nome? E como assim, sabe? Então eu acho muito legal que isso tenha sido adotado. Mas eu estou aqui como ativista de software livre também, e eu acho que é minha obrigação falar que ainda falta muito para o software livre ganhar. E, de novo, eu quero reforçar esse ponto. Eu não quero que vocês me levem a mal. É completamente possível ter uma carreira profissional super legal, só trabalhando com software livre. A minha carreira é inteira em software livre, e eu não pretendo mudar isso.
Mas, como eu já falei, né, o software livre, ele não é um movimento só técnico, ele é um movimento social e político. A gente ainda tem muita luta pela frente, como ativistas, e também muito código para escrever, porque isso é uma coisa muito importante, que eu acho que às vezes os ativistas de software livre esquecem. A gente não vai convencer as pessoas só conversando com elas, a gente tem que convencer mostrando algo que é muito bom e que é livre para elas usarem, mostrando um programa que funciona, mostrando coisas que realmente fazem sentido na vida delas para elas usarem. E eu, pessoalmente, acredito que cada vez mais a importância do software livre aumenta, assim como os desafios também crescem. Porque, como eu estou dizendo, né, tem o exemplo que eu dei de você não ter mais o seu próprio hardware é um exemplo, mas você pode pensar que hoje a computação em nuvem está aí, né, e você pode pensar que está tudo movendo para esse lado, né, eu não gosto de falar desse termo de computação em nuvem, né, é uma computação feita no computador de outra pessoa, entendeu? É isso que a computação em nuvem é. Mas a gente tem que ter respostas para essas coisas também, para esses desafios novos que estão acontecendo. Eu queria terminar com essa mensagem, que eu reconheço, é um pouco piegas e tem um pouco de livro de autoajuda, mas ela é muito importante para mim, ela é muito forte para mim. Então, ela transcendeu esse patamar de autoajuda para mim. Essa frase, a primeira vez que eu vi ela foi na assinatura de e-mail do Oliva, quando ele... Na verdade, eu não sei, acho que ele não usa mais essa assinatura, mas enfim. E ela simboliza muito aquilo que eu acredito que seja a luta do software livre para mim. É uma luta que eu luto para um futuro mais ético e mais socialmente responsável usando a computação. É uma luta para empoderar os usuários, né? É uma luta para parar os abusos de empresas. Não é uma luta anticapitalista, não é uma luta anti-lucro. No software livre não tem nada a ver com isso, tá? Software livre não é, enfim, não é isso. O software livre é uma luta para incluir e para libertar pessoas. E eu acho que nós, como desenvolvedores de software, como profissionais, como estudantes, como entusiastas da computação, eu acho que a gente tem o poder e, na minha opinião, a gente tem a obrigação de tomar as decisões que vão nos levar a esse futuro. Nossa, foi espetacular. Ler aqui algumas perguntas que o pessoal extra. O que eu estava dizendo teve uma pessoa que perguntou se o movimento de software livre é anticapitalista, e você já falou que não é, né? Não é. Não é e... Tá vendo? Eu pago o aluguel dessa casa com software livre. Então... Não é anticapitalista, não. Na verdade, uma pergunta que eu tive era se o Bill Gates estava sendo preso naquela foto que você mostrou que ele tá com um cartãozinho assim. Ele estava... ele foi fichado pela polícia naquela época, eu não lembro o ano exatamente, eu acho que foi por dirigir embriagado ou alguma coisa assim. Ele era jovem, enfim, não que eu tô falando que tudo bem dirigir embriagado, tá? Mas hoje ele tem uma imagem pública muito diferente daquilo. Eu acho importante mostrar essas... Eu achei engraçado mostrar essa foto, enfim. Aqui perguntaram também se o movimento open source, se é open, por que o símbolo é uma fechadura? Parece que é uma fechadura. É uma fechadura o símbolo? Cara, eu acho que o símbolo, na verdade, é um C deitado, assim, tipo, com a boca do C para baixo. É uma ótima pergunta, eu não sei responder a motivação daquele logo. Eu pesquisei, eu sei de vários outros logos, mas a motivação daquele lá eu não sei. Aqui a pergunta top foi perguntando se o Linux, ou GNU Linux, tem problema para suporte de games e Steam, e se você acha que podem aparecer soluções de compatibilidade. Assim, a pergunta um pouco mais, vai para o lado mais um pouco técnico, né? Eu não vou saber falar porque eu não jogo jogos, eu tento pelo menos fazer o possível para não jogar jogos privativos. Então, eu sei que o GNU Linux sempre teve essa pecha de ser problemático com jogos, eu sei que a comunidade gamer não gosta do GNU Linux por causa disso também, mas, desculpa, a segunda parte da pergunta era se eu vejo que... Se poderiam surgir soluções de compatibilidade. Tipo, Wine. O que eu ia falar é exatamente o que o Tony falou. Eu sei que a Collabora
está fazendo bastante coisa com relação a jogos no GNU Linux. O Tony é um dos caras que está trabalhando nisso. Tem um outro amigo meu que também trabalha nisso, o Gabriel Crisma. Não sei se ele está assistindo, mas enfim. Então, assim, isso é mais uma pergunta para a galera que está mexendo com essa parte. Aqui o Fabrício perguntou o que você acha de modo geral, do Windows Subsystem for Linux como estratégia da Microsoft. Assim, em relação à Microsoft, eu acho que eles são livres para, né, como eu disse, eu defendo o software é livre, eles podem usar, eu não vejo problema deles usarem, deles integrarem e tal. Eu acho que tá do nosso lado enxergar que isso é uma tentativa deles ou uma estratégia deles para fazer as pessoas ficarem no Windows, né, e não desinstalarem o Windows, porque eles viram que isso era um problema para algumas pessoas também. Mas eu acho que a gente tem que olhar para isso também como, assim, a gente está num sistema totalmente privativo, usando o que a gente considera como um software livre, entendeu? E eu, sinceramente, não acho que esse é o melhor jeito de você usar software livre. Eu acho assim, cara, o Fabrício da Costa que perguntou, né? Desculpa, eu vou só entrar numa explicação um pouquinho maior. Se você me perguntasse isso há vários anos atrás, eu era bastante, o pessoal dizia radical, né? Mas eu não gosto muito dessa palavra, mas enfim, eu ia criticar muito e falar muito. Eu tento não apontar muitos dedos, porque eu acho que, eu entendo que tem pessoas que vêm, que aprendem, que descobrem software livre por conta dessas coisas, né? Por exemplo, a Microsoft começa a falar de GNU Linux, então a pessoa começa a usar no Windows, de repente ela começa a aprender. Então, assim, eu particularmente não vejo com bons olhos para mim, eu não usaria com certeza para mim. E eu gostaria que as pessoas olhassem para isso também com 2 pés atrás, porque a gente está falando de uma empresa que tem esse modelo de negócio privativo. A Microsoft não é uma empresa que defende software livre, nunca fez isso. Então, eu gostaria que as pessoas olhassem para isso com esse olhar crítico. Mas eu entendo também que, sabe, quem está usando e tal, eu não vou chegar no cara e falar, sai daí, você está fazendo besteira com a sua vida, larga as drogas. Eu vou tentar ser um pouco mais gentil hoje, na hora de argumentar com a pessoa. Você poderia explicar novamente a diferença filosófica entre software livre e open source? Ambos expõem o código-fonte? Claro, sem problema. A diferença filosófica é simples. O open source não tem uma filosofia. O open source é um movimento técnico. Então, o open source é um movimento que está preocupado na parte técnica. E essa parte é uma parte muito importante também, não é? Eu não estou desmerecendo isso. Só que o open source considera que a parte filosófica do software livre é uma parte que talvez seja desnecessária, talvez seja até algo que afugente usuários e empresas e tal, e eles não querem se envolver com isso. Então, o software livre é um movimento filosófico desde o começo, né? O software livre é um movimento que preza pela liberdade do usuário, e o open source é um movimento que preza pela parte técnica a parte técnica do software livre, né? A parte técnica da colaboração, a parte técnica de você poder ter o código aberto para várias empresas e pessoas contribuírem, mas o open source não faz questão de barrar tentativas de cercear a liberdade do usuário. Por exemplo, como eu disse, né? Se você licenciar um software com uma licença permissiva e depois você quiser tornar esse software privativo, tudo bem, não tem problema. Enquanto que o software livre, não. Isso tem problema e a gente não quer que você faça isso e, portanto, você não pode fazer isso com a GPL, né? Que tipo de software aplicação tem potencial para ser escrito como software livre? Foi dito na palestra que ainda existem muito software livre para ser escrito. O que falta ser escrito, basicamente? Pô, com certeza. Uma coisa que eu gostaria muito de ver como software livre é a seguinte, celular, por exemplo, né? Eu comentei sobre celular, eu queria muito poder rodar um software livre no meu celular, e eu rodo o máximo que eu consigo software livre no celular, mas eu ainda não tenho
tudo software livre no celular, infelizmente. Eu queria ver um esforço maior nessa parte, né, de celulares, por exemplo, de sistemas. Enfim, a gente tem o Android, que tem uma base livre, então a gente poderia pegar esse daí. O LineageOS brabo no celular. Cara, eu uso o LineageOS e eu usava o antigo, esqueci o nome, que o LineageOS veio, né, desse antigo, eu esqueci o nome dele. Mas, enfim, isso, Cyanogen, boa. Mas, sim, mesmo o LineageOS tem software privativo, né, tem os blobs privativos, então a gente faz o possível, mas, cara, tem software livre para muita coisa. Por exemplo, a minha esposa é designer, inclusive ela deve estar assistindo, e ela... assim, eu vejo claramente um déficit de software livre para designers, né? Softwares livres profissionais e bons, né? Que sejam realmente muito bons. Então a gente tem essa parte também. Eu acho que esses dois já dá muito trabalho já. Show. Alguém perguntou aqui também, explicar novamente essa questão de como viver de software livre. Como viver de software livre? Cara, essa é uma pergunta muito legal, assim, né? Mas, assim, também é muito difícil de responder porque, assim, eu tenho, igual eu disse, eu tenho a minha história. Cada um tem a sua história, cada um tem o seu caminho que fez aí. No meu caso, como eu fiz questão de reforçar várias vezes, eu fiz questão de fazer a minha graduação toda permeada com software livre. Então, uma coisa que eu fazia na graduação é o seguinte... sei lá, eu estava fazendo, como é que é aquela matéria que, não é cálculo numérico, acho que é cálculo numérico, talvez, que você tem que usar o MATLAB, e o MATLAB é privativo, né? Então, eu falei, professor, eu não vou usar o MATLAB, eu vou usar um software chamado Octave, que é livre, inclusive é do projeto GNU. No começo ele falou, não, tem que ser MATLAB. Eu falei, não, professor, é a mesma coisa, você vai ver. Então tá bom. Então é o seguinte, se não rodar o seu código no MATLAB, você vai tirar 0, tá bom? Falei, não, beleza. Acabei fazendo uma aposta aí, né? Não sabia se ia rodar no MATLAB ou não. Aí eu fiz todos os meus labs em Octave, fiz um relatório em LaTeX, né? Tipo, todo bonitão, com código, mostrando, enfim, tudo. E ele adorou, cara. E, inclusive, ele depois pediu para passar. E uma coisa que eu fiz no relatório, eu tenho até hoje esse relatório, eu coloquei o apêndice no relatório. Tipo, fiz todo o relatório da matéria, da tarefa lá, e aí no final eu coloquei apêndice. Software livre. E aí eu expliquei o que era software livre, e aí depois eu expliquei o que era Octave. E aí o professor gostou. Cara, e eu tenho histórias dessa no IC de algumas matérias. Por exemplo, 404, não sei se existe esse código ainda, é de arquitetura de computadores. Não encontrado. Não encontrado. Eu fiz com o Panaim, se eu não me engano. E ele falou assim, você tem que usar o FASM, que é um montador de assembly que só roda em DOS, né? E aí eu falei, professor, eu não vou usar DOS para isso, eu não tenho, eu já nem tinha mais o Windows instalado no computador. E aí ele falou, não, mas tem que usar. Não, professor, tem um negócio chamado FreeDOS, você conhece o FreeDOS? Não sei. Aí eu falei, vou fazer no FreeDOS, e vai dar certo. E deu certo. Tem um outro que o professor queria que a gente usasse disciplina de banco de dados, queria que a gente usasse Oracle. Eu falei, professor, eu não vou usar Oracle. Vou usar MySQL, porque é livre. E aí eu usei MySQL, né? E também tudo certo. Então, assim, eu fiz questão de, igual eu falei, lutar pelo software livre enquanto eu estava na graduação, usar software livre em todas as matérias que eu pudesse e conseguisse, e me envolver cada vez mais em comunidades, né? Então, desde cedo, eu procurava ler listas de discussão, contribuir com código, e aí eu consegui esse trabalho. O meu primeiro trabalho foi na IBM, na verdade, aí em Hortolândia.
e eu trabalhei no Linux Technology Center. E aí você fala, você trabalhou com Linux, porque é Linux Technology Center. Não trabalhei com Linux, eu trabalhei com GDB. Foi aí que eu comecei no GDB, e aí depois eu fui para o Red Hat, aí o resto eu já contei, né? Mas enfim, eu acho que assim, é muito o jeito que você tenta direcionar as coisas da sua vida, entendeu? Você não pode aceitar que as pessoas falem assim, você tem que usar esse software, aí você baixa a cabeça e aceita. Se você tá vendo que, o negócio é privativo, eu não vou usar esse negócio. Eu vou fazer o possível que eu puder aqui para usar software livre. E aí, software livre, na veia. É isso aí, eu queria dizer que acho que é possível que você tenha causado um impacto positivo aí, porque hoje em dia, assim, eu nunca vi algum outro professor usando MATLAB hoje em dia. Eu não sei se tem algum outro professor de cálculo numérico que ainda usa, mas na minha aula eu usei Julia, que é aquela linguagem open source, que é tipo um Python compilável, assim, super tecnológico, é muito interessante. E muita gente usa Octave no cálculo numérico. Então, yes! Aí, tá vendo? Mais uma. Tá vendo? Assim, eu nem sei se fui eu que fiz, provavelmente não fui eu que tive influência aí, mas e se foi, né? É uma coisa que eu gosto muito de ter feito, é uma coisa que eu me orgulho de ter, uma posição que eu tomei na época que eu me orgulho, faria de novo. E se foi isso que ajudou a mudar um pouco a mentalidade e o paradigma, né, dessas matérias, cara, que bom, porque muito mais gente está usando o software livre agora, né? Às vezes a gente acha que a gente não faz ou não causa tanto impacto nas coisas, mas a gente nem sabe, né? Tinha aqui mais uma pergunta falando um pouco sobre aquele código ilegível que você mostrou de firmware do Linux e tal, falando que, apesar de ser muito bonita a ideia de o código ser aberto e a gente poder entender, nem todo mundo consegue. Às vezes o código é muito grande, muito complexo, e isso limita o quão livre o programa é, mesmo que ele seja aberto, sabe? O que você acha disso? Não, concordo. Uma coisa que eu vejo hoje, por exemplo, na web, eu sou um cara mais de baixo nível, eu curto mexer com coisas de baixo nível. Então eu não mexo tanto com coisas de web e tal. Mas o movimento que eu vejo há bastante tempo na web é esse lance de JavaScript minificado, que é código, né? E eu já tive pessoas virando para mim e falando, não, mas é JavaScript, não é compilado. Olha lá, é código ainda. Mas, cara, é como se fosse compilado, porque você consegue ler as coisas e as instruções e as variáveis, mas você consegue fazer sentido daquilo tudo. Então, com certeza, eu acho que não é só abrir o código, mas é garantir que esse código seja compreensível, seja modificável, seja estudável, não sei nem se tem essa palavra, mas que as pessoas consigam usar esse código para coisas úteis, e não simplesmente abrir por abrir, né? Então, acessível, exatamente. Inteligível, exatamente, tá vendo? Vários sinônimos aí. Então, assim, eu concordo plenamente que não é simplesmente ter o código, mas é também saber o que fazer. Mas, assim, é engraçado, porque, assim, aqui eu tô falando com, pelo menos, acho que a grande maioria é computeiro, né? É da computação. Então, vocês têm e vão ter, né, cada vez mais capacidade para entender, para modificar códigos aí na vida de vocês. Mas quando eu dou essa palestra, né, para pessoas que não são de computação, a primeira coisa que elas falam é, mas eu não sei programar, para que eu vou querer o código livre? Né? E aí eu acho que o lance do software livre, eu tento pegar mais na liberdade zero, talvez, que é a liberdade que você pode executar aquele programa para qualquer propósito, ninguém pode tirar isso de você, na liberdade de você também compartilhar aquele programa com outras pessoas. E se você não sabe programar, você pode muito bem contratar alguém para fazer isso, pedir ajuda de alguém para fazer isso, porque o código é seu também. O código não é de uma empresa e você tem acesso. Tinha mais uma pergunta aqui, perguntando sobre qual tipo de mensageiro usar, tipo Telegram, WhatsApp, eu não sei se... O que você acha disso? Qual tipo de mensageiro usar, cara? Eu uso um chamado Conversations.
O Conversations é um software livre e ele é GPL 3, se eu não me engano, e ele roda no Android. Ele é um cliente para um protocolo chamado XMPP, que é um protocolo bem antigo, na verdade, acho que 2004 foi criado o XMPP. E esse protocolo, ele é a base para vários desses comunicadores instantâneos de hoje, WhatsApp, Telegram, o Google Chat, na época que existia e tal. E o XMPP é um protocolo aberto, e eu uso o meu próprio servidor XMPP, que é também livre, então eu mantenho esse servidor rodando. Quem quer falar comigo, geralmente eu crio uma conta no servidor, e aí eu consigo falar com essa pessoa. Eu não uso WhatsApp, nunca tive WhatsApp, nunca tive Facebook, não tenho conta do Google. Eu criei uma conta no Telegram há um tempo para falar com o pessoal do Debian, porque, infelizmente, o pessoal do Debian Brasil tem essa mania de botar as comunidades do Telegram. Mas eu criei uma conta no Telegram para conseguir rodar um bot dentro do Telegram que me conectasse via IRC até o Telegram. Então eu não uso mais o Telegram, eu só uso o IRC, e aí eu falo com eles pelo bot. Então o IRC eu uso o meu cliente aqui livre, eu sei que eu controlo ele e tal. Então eu não recomendo nem Telegram, nem WhatsApp. Eu não posso recomendar nenhum dos dois. E eu também não recomendo o WSL lá, o Windows Subsystem lá também, tá? A pergunta anterior e tal, apesar de eu ter falado daquele jeito tranquilo e tal, mas eu não recomendo. É isso, muito obrigado pela participação. Cara, obrigado vocês, eu agradeço demais pelo convite de novo. De novo, foi muito legal voltar a falar com o pessoal do Unicamp. Eu sinto muita saudade de vocês aí, da faculdade, da galera, então é muito legal ter contato com vocês. Obrigado e software livre aí. Quem quiser entrar em contato comigo, e-mail é o melhor jeito, sergiodj@sergiodj.net, tá bom? Obrigado.